E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade, então mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos ao capítulo 19 do livro do Êxodo. E aqui a gente tem um cenário espetacular. E a minha sugestão é que vocês tirem um tempinho para fazer essa leitura de forma integral, pegando texto, pegando contexto, de preferência lendo capítulos anteriores, capítulos posteriores. Mas eu digo lendo, não só assistindo ao vídeo. O vídeo tem uma proposta muito simplista, são reflexões muito sutis, muito pequenas, perto da grandiosidade que o texto traz. O estudo de cada versículo, ele necessita de um aprofundamento muito maior do que essas pequenas reflexões que a gente faz aqui. A ideia, obviamente, a gente vai sempre repetir isso, a ideia desses vídeos é trazer sempre uma reflexão muito simples, mas que abre, quem sabe, um despertar, né? A proposta é essa, é abrir um despertar no seu coração, para que na ação do Espírito Santo muito mais conhecimento possa fluir a partir dessas pequenas reflexões. E aqui no capítulo 19 a gente tem uma apresentação espetacular, né? A manifestação do próprio Deus diante do povo de Israel. Uma conversa entre Deus e Moisés, em que, pelo texto, a gente observa que a orientação de Deus é que houvesse toda uma preparação para esse momento de conversa com Deus. E Deus instrui Moisés, Moisés instrui o povo para que haja uma limpeza, uma purificação do povo, né? Lavar as suas vestimentas, evitar, né? Evitar não, mas que não houvesse relações íntimas entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa. E durante 3 dias o povo se preparou. O que eu queria pensar aqui na nossa reflexão, que se fôssemos falar na linguagem de hoje, Moisés estava agendando uma audiência com Deus. E para esse encontro havia uma necessidade de separação, de santificação, de purificação, uma preparação para estar na presença de Deus. E o Senhor, e o texto ele apresenta que o Senhor, ele se manifesta através de evidências da própria natureza. Quando Deus fala para Moisés, Moisés sobe o Monte Sinai, e diante daquele monte o povo ficava estarrecido com o que acontecia através da natureza. O monte se estremecia, o monte fumegava, né? Nuvens negras desceram sobre o monte, né? O som de trombeta foi ouvido, e um som de trombeta tão estrondoso que o texto diz que o povo tremeu de medo. E o texto ainda fala que Moisés falava e Deus respondia no trovão. Você consegue imaginar esse cenário? Você consegue se permitir fazer uma viagem pela imaginação, e você consegue se imaginar dentro desse cenário?
como seria a sua reação no meio daquele povo e vendo essa história sendo realizada ali ao vivo, você presente, você consegue pensar nisso? Hoje a minha pergunta é: de que forma nós estamos marcando a nossa audiência com Deus? Muitas vezes nós banalizamos o nosso dia a dia, a nossa rotina, e quando vamos nos aproximar em oração de Deus, nós chegamos sem nenhuma reverência. Muitas vezes, cansado, fazemos uma oração de fuga, uma oração em que há uma preocupação apenas de cumprir uma tabela, uma meta. Já orei hoje. Mas será que nós levamos em consideração o que é de fato ter uma audiência com o Senhor e conversar com Ele, apresentar as necessidades e, sobretudo, antes de tudo, sentar e ouvir a sua voz e receber as suas instruções? Porque era isso que Moisés fez. Moisés subiu ao monte, se preparou para estar ali, e o povo foi orientado a se preparar também da mesma forma. E ao chegar ali, o Senhor passou as instruções com as quais, ou pelas quais, o povo deveria caminhar. Instruções que daria ao povo de Israel a chance de adorar ao Senhor com a sua vida, com o seu comportamento. Mas vale lembrar que hoje, quando nós olhamos para a história, nós percebemos que os mandamentos de Deus, eles foram apresentados não para trazer salvação, eles foram apresentados para mostrar ao povo o tamanho da necessidade que eles teriam de uma salvação. A lei apresentou ao povo o fato de ser um povo pecador, distante da vontade de Deus. E essa é a questão, né? Essa é a questão. O próximo capítulo 20, o Senhor apresenta ali os 10 mandamentos. Eu queria pensar, né, onde podemos parar aqui de forma cautelosa, né? Porque o capítulo 20 ele vem falando sobre os 10 mandamentos. A partir daí, 21, 22, ele vem falando sobre leis, justiças, né? Os deveres dos juízes. Enfim, eu acho que podemos abordar simplesmente o capítulo 20. Nós vamos falar melhor sobre os outros capítulos. Vamos abordar aqui apenas o 19 e o 20. E eu queria trazer a reflexão para o nosso momento justamente sobre isso. O Senhor quer nos apresentar os seus mandamentos. O Senhor quer nos apresentar
a resposta para o nosso comportamento. Hoje, o que nós temos nessa apresentação é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a configuração daquilo que era a lei de Moisés. Jesus, ele era, na sua vinda, ele era a resposta a tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. Hoje, o que nós temos um Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, que representa o amor de Deus, que nos alcança, mesmo em meio a tantos pecados. Filhos do Pai, a nossa reflexão termina aqui, no sentido de que, assim como Moisés se preparou para essa audiência com Deus, que possamos olhar para todo esse cenário espetacular e olhar que um cenário ainda muito maior, ele se apresenta todos os dias na nossa vida quando nós temos a chance de marcar essa audiência com Deus. Mas a questão é de que forma você tem se preparado para essa audiência com Deus. Fica a reflexão. E saiba que sempre depois de uma audiência com Deus, as instruções chegam para nos mostrar a sua vontade. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.